do Senhor, amém? Precisamos conhecer a palavra do Senhor, amém? Nesta tarde e durante esta semana, Deus contendeu comigo. E há algum tempo atrás fiz um estudo alargado de cerca de 2 meses sobre os sinais do fim. E estava lembrando um desses sinais, que é exatamente o sinal sobre Israel. E nós precisamos estar despertos. Sempre Deus está falando, não é? Tivemos um aviso mundial, né? Há pouco tempo atrás, 3 anos atrás, com esta praga, podemos dizer, com esta peste chamada Covid, né? SARS, esta doença mundial que afetou, que nos paralisou. Temos visto guerras, rumores de guerras, e tudo isto são, sem dúvida, sinais da volta do Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias do Evangelho de São Mateus, no capítulo 24, verso 32. Aleluia. E vamos pensar um bocadinho no retorno, nos sinais relacionados com o ressurgimento do povo, ou desta nação chamada Israel. Amém? Mateus capítulo 24, versículo 32 e 33. Acima de tudo, irmãos, a palavra de Deus, e eu acredito, não quer trazer simplesmente informação, mas a palavra de Deus deve trazer a nós transformação. Amém? Vamos pedir ao Senhor que o Senhor possa transformar as nossas vidas, e sabemos que o Senhor sempre fala aos nossos corações. Mateus 24, verso 32 e 33 diz assim: Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que Ele está próximo às portas. Amém? Sabei que o Senhor está às portas. Amém? E os irmãos todos vocês, nos televisões, nos mais diversos meios de comunicação que nós temos hoje disponíveis, como cibernéticos, ou seja, a internet, etc. Temos ouvido, temos, na verdade, sido alertados, na verdade, para o surgimento, ou ressurgimento, ou renascimento do Estado de Israel em 1948. Quem podia imaginar que em 1948 os judeus poderiam regressar a uma terra que haviam, na verdade, sido expulsos, na sua maioria, ainda que sempre houve um restício de judeus naquela região e naquelas cidades e naqueles lugares bíblicos, mas quem suporia que 1500 anos depois da ocupação muçulmana, podemos dizer assim, eu não digo 2000 porque o movimento, podemos chamar assim, do Islão, nasceu em 600 e qualquer coisa, né? Então não foram 1500 anos, né? Mas da ocupação islâmica, mas aqueles povos por ali passaram, né? Mas a verdade é que a palavra do Senhor sempre se cumpre. Amém? Zacarias 8 diz-nos alguma coisa. Amém? E vamos falar um bocadinho sobre o regresso e o cumprimento das profecias bíblicas. Zacarias 8, versos 7 e 8 diz assim: Assim diz o Senhor dos exércitos: Eis que salvarei o meu povo da terra do Oriente e da terra do Ocidente, e trá-los-ei e habitarão no meio de Jerusalém, serão o meu povo, e eu serei o seu Deus em verdade e em justiça. Amém? É verdade que o povo de Israel, os judeus, foram espalhados, na verdade, pela diáspora, pelos 4 cantos do mundo, podemos dizer assim. Em qualquer lugar nós podemos encontrar um judeu, não é? Mas a verdade é que o Senhor reuniu, na verdade, os 4 cantos da terra, o seu povo, no tempo determinado. Isaías capítulo 11 fala-nos também o seguinte, verso 10: Acontecerá naquele dia que as nações perguntarão
pela raiz de Jessé, posta por pendão dos povos, e o lugar do seu repouso será glorioso, porque há de acontecer naquele dia que o Senhor tornará a estender a mão para adquirir outra vez os resíduos, né, do seu povo que restarem da Assíria, do Egito, dos partos, da Etiópia, de Elão e do Sinar e de Emate e das ilhas do mar. Amém? E nós sabemos, as ilhas do mar referenciam-se, na verdade, a este novo grande continente que até então, na verdade, era desconhecido, mas que Deus já sabia. Estamos a falar das Américas, né? Onde há grandes, podemos dizer, grande quantidade de judeus, quer na Argentina, quer no Brasil, quer nos Estados Unidos, e não só, praticamente em todos, mas na Argentina é muito forte, no Brasil também, nos Estados Unidos também, na verdade. Então Deus volta, aliás, o profeta diz que vinham como pombas, né? Como quem pombas, a forma como o profeta viu o avião, diz que era pombas, que eles vinham, né? E desde lá da Etiópia, desde da Índia, amém? Desde a China, amém? Porque eles foram espalhados e de alguma forma mesclados um bocadinho por todo o mundo. Eu próprio, a nossa família está muito misturada. Estou fazendo um estudo na nossa árvore genealógica. Em parte da nossa família veio de Marrocos para o Algarve, né? Porque eram ascendentes também judaicos, mas eu não vou dizer que sou judeu, porque eu sou uma mistura de gente, de vários, fazendo um estudo genealógico, que a junta de freguesia lá da minha terra, a Câmara, né, preparou um programa, e um dia liga-me o presidente da junta: olha, afinal somos primos, né? Somos primos. Ele tinha andado com ele na escola primária, afinal, né? Porque é que não admira, estão nas aldeias, quase toda a gente é familiares uns dos outros, né? Mas não é isso que interessa, irmãos. A verdade é que estes judeus puros, eles começam a voltar, e Deus começa a cumprir a sua palavra, e em 1948 isso é muito claro. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Isaías 66 também fala-nos sobre isso. Isaías 66, verso 7 e 8, sobre a restauração e o estabelecimento do Estado de Israel. E antes que estivesse de parto, ele deu à luz, antes que lhe viessem as dores, ela deu à luz um filho. Quem jamais ouviu tal coisa, quem viu coisa semelhante, poder-se-á fazer, vejam esta expressão, poder-se-á fazer nascer uma terra em um só dia, nasceria uma nação de uma só vez. Mas Sião esteve de parte e já deu à luz os seus filhos. A verdade é esta, irmãos, amém? É que esta profecia veio-se a cumprir integralmente, amém? Vamos ver alguns factos históricos, amém? No ano 70, o general Tito, na verdade, ele destruiu Jerusalém. Foi uma chacina enorme, né? Em que o templo foi arrasado, só ficando somente o que chamamos hoje a muralha, que é do Muro das Lamentações. Os judeus foram expulsos do seu território, na verdade, e dispersos pelo mundo, aquilo que chamamos a diáspora, que significa a semente espalhada, né? A diáspora significa a semente espalhada, vem do grego. Então, para apagar a memória judaica, podemos dizer assim, o imperador Adriano, em 1135, ele, na verdade, ele mudou, na verdade, o nome daquele território para Filistia, né? E não sei se vocês se lembram, eu não, né? Mas também alguns por curiosidade e até por... aqui gente que já trabalhou ou já esteve ligado a farmácias. A palavra farmácia no português mais antigo é PH, né? O F, o PH. E então, a Filistia, que veio, na verdade, a alterar-se para porque a palavra PH, né, faz o F, né? Então perdeu-se o H, ficou o P, e aos poucos a palavra foi arredondada para Palestina, né? Para Palestina, amém? Pior ainda, é que ele mudou o nome de Jerusalém, né? Ele mudou o nome para Jerusalém e passou a chamar Auélia Capitolia, né? Capitolina, né? Auélia Capitolina. Auélia vem do nome de nascimento de Adriano, na verdade tem a ver com Públio Hélio Adriano, né? E Capitolina aqui é a maior profanação,
porque tem a ver com o Deus, podemos dizer, dos romanos, Júpiter Capitolino, né? E foi exatamente erigido, na verdade, no lugar onde era o templo do Senhor, onde foi destruído por Tito, foi erguido um templo a Júpiter, um deus pagão, um deus dos romanos, né? Em 636, os árabes ocuparam a Palestina e converteram a maioria dos seus habitantes ao Islão. Após sucessivas invasões, que nós podemos ver aquele território passou, foi a invasão dos cruzados, né? Irmãos, mais à frente, e esse é que predominou por maior tempo. Então, o Império Otomano, ou o Império Turco, na verdade, possuiu, na verdade, aquele território de 1517 até 1917. Podemos dizer que o próprio Líbano foi, na verdade, anexado pelos otomanos, né? Não sei se alguns mais antigos, mas muito antigos mesmo, talvez tenham visto a reposição da Gabriela, né? Havia lá o Nassib, né? O Nassib, né? Dizia, o seu turco, né? Seu turco. Mas ele não era, eu sou libanês, né? Porquê? Porque o Líbano foi ocupado pelos turcos, né? Ou seja, o Império Otomano. Toda esta região foi ocupada pelos otomanos, né? Pelos turcos, né? Então, até 1917, aquele território esteve sob ocupação dos otomanos, dos turcos, até que, na verdade, na Segunda Guerra Mundial, porque a Turquia, os otomanos, estavam ligados à Alemanha veio a perder a guerra, eles perderam também, na verdade, a possessão sobre aquele território. Amém? Há uma coisa que acontece que tem a ver, na verdade, com o despertamento, aquilo que nós chamamos do sionismo, né? O sionismo, ele começa, ainda antes disso, não tenho aqui, pois, ok, já lá vamos. O sionismo é uma ideia de ressurgimento, de volta, na verdade, a Israel, né? O povo judeu, principalmente na Polónia, ou todo o que podemos chamar hoje a antiga União Soviética, o Império Russo, né? Desde a Lituânia até por aí fora, o povo foi muito perseguido, muito oprimido, era uma grande massa do povo, e ainda hoje temos na Rússia e em outros países assim de leste, muito povo, na Ucrânia inclusive, muitos judeus, mas a verdade é que começaram a ser perseguidos de uma forma muito feroz, né? E isso começou a incomodar muitos intelectuais, daí procurar, na verdade, se livrar dessa perseguição. Nós temos direito à nossa pátria, nós temos direito ao nosso cantinho, não é? Então, Theodor Herzl, né, um jornalista austro-húngaro, ele, podemos dizer assim, em 1897, formou ou criou, podemos dizer assim, um congresso dos judeus, um congresso sionista, no sentido de poder refletir entre os judeus a necessidade de se organizarem e de voltarem à sua terra primitiva, de onde foram expulsos praticamente quase 2000 anos antes, né? Então, é impressionante que Herzl escreveu acerca desse congresso algumas coisas que mais à frente vêm-se a concretizar. Ele diz assim, se eu tivesse que resumir o congresso de Basileia, que aconteceu na Suíça, exatamente, ele dizia assim, se eu tivesse que resumir o congresso de Basileia numa palavra, seria esta. Em Basileia eu fundei o Estado judaico. Se eu dissesse isto hoje, em voz alta, seria recebido com muitas gargalhadas, disse ele na altura, em 1897, seria recebido com muitas gargalhadas, talvez em 5 anos. E certamente em 50 anos todos o perceberão. A verdade é que Deus estava no assunto
e em 1948, amém, este Estado pôde ressurgir conforme a profecia, amém. Nos finais do século XIX, é verdade, já há por causa da perseguição, principalmente na Rússia, principalmente na Lituânia e outros países, também na Polónia, muitos judeus começam a regressar para aquele território, amém, para a Judeia, podemos dizer assim, e em 1909 é fundado, é criado o primeiro kibbutz, ou seja, uma unidade de produção agrícola comunitária em que o povo tenta ser autossuficiente, autoajudar-se para a sua subsistência e também desenvolvimento. Amém? Então, irmãos, como eu já falei, a guerra 1914-1918, ela deu-se e durante a Primeira Guerra Mundial, na verdade, as coisas avançaram. A Turquia perdeu a guerra, perdeu, na verdade, o direito sobre aquele território. A França e a Inglaterra, na verdade, que eram aliados também, eles dividiram, entre aspas, aqueles territórios. A França ficou mais no Líbano e a Inglaterra com aquilo que nós chamamos Judeia ou Palestina. E a 2 de novembro de 1917, o secretário das Relações Exteriores, o britânico chamado Arthur Balfour, ele faz uma declaração que é tremenda. Amém? Então, 2 de novembro de 1917, ele faz esta declaração. É interessante que durante a Primeira Guerra Mundial houve momentos em que a coligação ocidental, podemos dizer assim, dos aliados, teve alguma dificuldade. Eles pediram a um inventor, um cientista judeu, para desenvolver uma liga metálica para lhes ajudar, na verdade, no desenvolvimento bélico da guerra, e assim aconteceu. Eles quiseram recompensar, de alguma forma, o Reino Britânico quis recompensar esse cidadão, mas ele disse que não queria ser recompensado financeiramente, pediu, sim, se a Inglaterra ganhasse, se o Reino Unido ganhasse, na verdade, se os aliados ganhassem, que eles pudessem ver com agrado o regresso do povo de Israel à terra bíblica. E assim, na verdade, aconteceu. Amém? Eles venceram a guerra e em 2 de novembro de 1917, então, este Lord Arthur Balfour, ele faz esta declaração. O governo da Sua Majestade vê com agrado o estabelecimento de um lar nacional na Palestina para o povo judeu, entendendo-se claramente que não se falará de nada que possa prejudicar os direitos civis e religiosos das comunidades judias existentes na Palestina, mas é mais desenvolvido também. 3 anos mais tarde, após, na verdade, esta derrota, podemos dizer assim, dos otomanos, na verdade, então, se no período da Primeira Guerra, como recompensa, na verdade, já houve esta declaração em 1918, com o findar da Primeira Guerra, então eles agora já podiam, porque eles ficaram sobre a administração daquele território, fazer com que esta promessa, esta boa vontade pudesse se pôr em prática. A verdade é que não aconteceu bem assim. A verdade é que não aconteceu bem assim. É verdade que começaram a vir judeus de vários lugares, mas o Reino Unido, a Inglaterra, começou a pôr entraves à imigração para que puder controlar de alguma forma e não fazer com que os judeus pudessem adquirir a maioria populacional sobre aquele lugar. Então meteram muitos entraves à imigração dos judeus. Com isso fez com que houvesse alguns atentados dos judeus contra o Estado de Inglaterra, podemos dizer, contra a potência ocupante, agora na altura e administrativa da Inglaterra, que era a Inglaterra. Mas, irmãos, a verdade é esta, é que toda essa dificuldade, e principalmente com o fim da Segunda Guerra Mundial, né,
muitos entraves foram colocados para o povo judeu voltar, mas a opinião pública mudou bastante com o reconhecimento daquilo que aconteceu em Auschwitz, aquilo que aconteceu em Birkenau e em outros campos de concentração, onde 6 milhões de judeus foram, na verdade, carbonizados, né? Irmãos, então, em 1940, em 14 de maio de 1948, né, é proclamado o Estado de Israel e David Ben-Gurion, ele torna-se o primeiro-ministro. Amém? Deus, na verdade, cumpriu a sua palavra. Vamos ver a legitimidade. Primeiro, temos que voltar à Bíblia. Tudo está na Bíblia. Amém? E nós precisamos analisar tudo, na verdade, não pela opinião pública, mas pelos olhos da Bíblia. Nós temos que ter uma visão bíblica destes acontecimentos. Amém? Em Gênesis, no capítulo 12, verso 7, diz que o Senhor apareceu, porém, o Senhor a Abrão e disse: a tua semente darei esta terra. Abraão, pois, edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Deus fez esta promessa. Quando Deus disse para sair lá do Ur dos Caldeus, né, este homem, este semita, podemos dizer, ele veio e o Senhor prometeu que lhe daria aquela terra e ele ali edificou um altar ao Senhor. Em Gênesis 14 há aqui um episódio, uma peripécia que é muito interessante. Em Gênesis 14 nós vemos que Ló, ele foi sequestrado naquela guerra dos 4 reis contra 5, né, em que Ló e a população estava coligada com Sodoma, na verdade eles foram raptados e diz que Abraão armou os seus pastores, armou os seus homens e foram e libertaram e resgataram. E quando regressaram, há aqui um fenómeno, há aqui uma efeméride muito interessante. Porque diz no capítulo 14, verso 18, que Melquisedeque, rei de Salém, Salém é o que nós chamamos hoje Jerusalém. Amém? Então, Melquisedeque, rei de Salém. Então, podemos ver que Jerusalém, ele tinha habitantes, amém? Era um reino, amém? E os seus habitantes, o seu rei, o seu administrador, era alguém que era temente a Deus e que servia ao Deus vivo e verdadeiro e não aos ídolos. Amém? Então, diz que ele... diz que era sacerdote do Deus Altíssimo. Amém? E diz então a palavra do Senhor que abençoou e disse: bendito seja Abraão, do Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos e deu-lhe o dízimo de tudo. Abraão entendeu, na verdade, que aquela cidade chamada Salém seria parte também, irmãos, da promessa de Deus. Amém? Ele, na verdade, podemos ver que naquele lugar, amém, já se servia ao Deus vivo, ao Deus verdadeiro. Gênesis 15, logo no capítulo seguinte, no verso 7 ao 21, há também esta declaração. O Senhor volta a lhe afirmar. Disse o Senhor: eu sou o Senhor, tirei do Ur dos Caldeus para dar-te a ti esta terra para herdá-la. No verso 16, o Senhor diz que toda a peripécia que havia de haver, iriam voltar ao Egito por 4 gerações, mas depois regressariam para onde? Para aquela mesma terra que o Senhor prometeu. Amém. Mas já há uma coisa maravilhosa no capítulo 23, que é muito importante observar, que Abraão, ele adquiriu território pagando e feito, podemos dizer, uma cerimónia pública daquela própria escritura. Amém? Ele compra uma porção de terra por 400 ciclos de prata para aí sepultar a sua esposa Sarai. Amém? Então, irmão, sua esposa Sara. Amém? Que o Senhor veio mudar o nome para Sara. Amém? Então, irmãos, isto é relevante. Amém? Porque o Senhor prometeu, Abraão cumpriu. Amém? Comprou aquela própria terra e várias vezes o Senhor afirmou. Amém? É verdade que quando o povo esteve fora, aquela terra, podemos dizer assim, tornou-se um lugar inóspito. Não sei se já ouviram ou leram ou viram o filme de Tom Sawyer.
né? Foi Mark Twain quem escreveu. Ele era um crente piedoso e fez uma excursão em 1869 àquele território. Agora vamos ver o que é que ele disse sobre aquele território. Eu vou ler um bocadinho para os irmãos a forma como ele descreveu aquilo que observou em 1869. Amém? Diz assim, no livro Os Inocentes no Exterior, The Innocents Abroad. Ele escreveu isto. Nós atravessamos algumas milhas de território abandonado, e na altura estavam lá os otomanos. Nós atravessamos algumas milhas de território abandonado, cujo solo é bastante rico, mas que estava completamente entregue às ervas daninhas. Uma vastidão deplorável e silenciosa foram os lagartos cinzentos que se tornaram os herdeiros destas ruínas que outrora foram edificações bíblicas. Dos sepulcros, os lagartos eram herdeiros dos sepulcros e da desolação encontrada nestes lugares, nestes rochedos. Tudo estava quieto, os lagartos ao sol a apanhar, na verdade, a apanhar sol, diz ele, né? E agora há uma expressão muito interessante. Onde a prosperidade reinou, agora sucumbiu. Onde a glória resplandeceu, agora desvaneceu. Onde a beleza habitou, agora foi-se embora. Onde havia alegria, agora há tristeza. Onde o esplendor da vida estava presente, onde o silêncio da morte jaziam, nos lugares altos, lá esse réptil, o lagarto, lá esse réptil faz a sua morada e zomba da vaidade humana. No outro capítulo, Twain ele escreveu o seguinte: não há um único vilarejo em toda a sua extensão, nada num raio de 30 milhas em qualquer direção. Existem 2 ou 3 aglomerados de tendas de beduínos, mas não há sequer uma habitação permanente. Uma pessoa pode cavalgar 10 milhas pelas redondezas sem conseguir ver 10 seres humanos. E há uma afirmação bíblica, um texto bíblico que ele vai buscar, que é muito interessante. Levítico 26, 32 a 33. Ele diz a palavra do Senhor: assolarei a terra que se espantarão, diz os inimigos que nela morarem, espalhar-vos-ei por entre as nações e desembainharei a espada atrás de vós, a vossa terra será assolada e as vossas cidades serão desertas. A verdade é que isto, com a saída do povo de Israel, isto veio-se a cumprir. Onde estava então a terra que mana leite e mel antes de 1948? Nada disso era encontrado naquele lugar. Amém? Mas a verdade é que a palavra do Senhor fala sobre restauração. Amém? Em Isaías 35, 1 e 2 diz assim, amém? Isaías 35, 1 e 2 diz assim: o deserto e os lugares secos se alegrarão com isso, e o ermo exultará e florescerá como a rosa. Abundantemente florescerá e também regurgitará de alegria e exultará a glória do Líbano, se lhe deu bem como a excelência do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor e a excelência do nosso Deus. É verdade, irmãos, que os judeus, ou ainda hoje os sistemas de rega, na verdade são os mais sofisticados do mundo. Amém? Eles, na verdade, conseguiram fazer cumprir a profecia bíblica. E onde hoje, anteriormente, era somente pó e areia, hoje eles estão exportando, na verdade, hortaliças, estão exportando fruta por todo o mundo. Porquê? Porque a palavra do Senhor está se cumprindo, provando que este é o povo de Deus com direito à terra prometida. Amém? Ezequiel 36, Isaías, ainda estamos em Isaías, né? Antes de Ezequiel. Isaías 35, 7 diz: a terra seca se transformará em tanques e a terra sedenta em mananciais de água, e nas habitações em que jaziam os chacais haverá erva como as canas de junco. Ezequiel 36, 35, sim, então diz assim: e dirão,
esta terra assolada ficou como o jardim do Éden. Amém. E as cidades solitárias e assoladas e destruídas estão fortalecidas e habitadas. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Outro dos sinais, outro dos milagres relacionados com o retorno do povo de Israel. Amém. Ou seja, de Israel como um sinal que nos adverte da vinda do Senhor é o ressurgimento da língua hebraica. Amém. A língua hebraica, ela, de alguma forma, ela perdeu-se, na verdade, porque na parte da Alemanha, Polónia e até na Rússia, começaram a falar o Yiddish. O Yiddish que é a língua que é falada, que é uma mistura do alemão com o hebraico, né? Aqui na Península Ibérica, onde temos Maimónides, que é um grande sábio, uma grande referência, um grande rabi, que estava em Granada, ainda hoje é uma das referências dos judeus, que é do Talmud. Na verdade, Maimónides falava-se o ladino que é uma combinação do hebraico com o espanhol, né? Lá no norte, os marranos, né? Os marranos, em trás dos montes, apanhamos um bocadinho dos marranos, que tem a ver com os judeus, também por ali, daí de onde vêm as famosas alheiras, a invenção, não a alheira que nós comemos, que essa é uma adulteração, que tem carne de porco, o judeu não come porco, né? As genuínas alheiras eram feitas, na verdade, de carne de borrego, carne carne de galinha, por aí, não é? Mas pronto, o português depois adulterou um bocadinho a coisa, não é? Mas alheira vem de alho, muito alho, continua a ser alheira por causa do alho, não é? Alho e azeite, muito bem. Então, este homem chamado Eliezer Ben Yehuda, ele era lituano, né? Ele começou a estudar, é um linguista, ele começou a estudar, na verdade, e procurar ir ao fundo a língua dos antepassados e procurou fazer uma restauração do hebraico. É verdade que já no tempo de Jesus, a língua predominante era o aramaico entre os judeus e não o hebraico, né? Se vocês viram aquele filme A Paixão de Cristo, exatamente, a língua que é falada, porque é aramaico, né? Por isso é que temos a Bíblia foi escrita ou falada em 3 línguas, né? O hebraico, do Antigo Testamento, o aramaico e o grego, né? Mas então houve uma restauração e hoje a língua hebraica é falada fluentemente e muita literatura, para além da literatura religiosa, ela é, na verdade, ela é difundida na língua hebraica porque foi restaurada e hoje há muito sobre isso. Amém? Mas um dos sinais, e queremos avançar, é exatamente a restauração, ou a tomada, ou a recuperação da cidade de Jerusalém. Amém? A verdade é que a palavra do Senhor diz-nos, e este é um sinal que já aconteceu em 1967, mas que falta cumprir um bocadinho. Eu acho que falta cumprir alguma coisa, né? Diz assim: e cairão ao fio da espada para todas as nações, está falando da deportação, e serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios até que o tempo dos gentios se complete. É verdade que em 1967, na Guerra dos 6 Dias, e houve grandes milagres nesta Guerra dos 6 Dias, Jerusalém foi recuperada, né? Mas eu ponho ainda, eu não quero ser contra a corrente, né? Mas ainda ponho algumas reticências, porque ainda hoje, aquilo que é chamada a Esplanada das Mesquitas, ela é pisada pelos gentios, né? E sempre que um judeu põe o seu pé lá naquele lugar, há sempre problemas, né? Sempre que um judeu põe o pé na esplanada da mesquita, então eles, de alguma forma, não têm completa liberdade dentro da cidade de Jerusalém, mas na totalidade, Jerusalém, ela foi restaurada e em 1980 foi feita uma declaração sobre Jerusalém, que é uma declaração tremenda, em que diz exatamente onde é que eu perdi-me, já me perdi aqui, não vou lá aqui recuperar. Exatamente. Em 1980 o Knesset
aprovou a lei básica e então faz esta declaração, entre outras, né? Declarando que Jerusalém é a capital de Israel, una e indivisível. Amém? A cidade de Jerusalém é a capital de Israel, ela é una, ela é indivisível. Amém? Queridos irmãos, Israel também se levantou como potência militar, é verdade, e isto é um dos sinais da palavra do Senhor. Sabemos, irmãos, que aquilo que está a acontecer à nossa volta, irmãos, isto que aconteceu na semana passada, né, 50 anos depois, a chamada Guerra de Yom Kippur, em que houve aquele ataque, né, naquele dia o mais sagrado dos judeus, né, que é o dia do perdão, né? Aquele ataque que aconteceu em 1973, exatamente no dia 6 de outubro de 1973, quando os judeus estavam no seu dia mais sagrado, o dia do perdão, estavam se consagrando para Deus, amém? Diz que os jordanos, os líbios, os egípcios, eles vêm e fazem aquele ataque tremendo contra o povo de Deus. Faz lembrar aquilo que aconteceu neste fim de semana passado. Amém? A nossa dificuldade, muitas vezes, isto é o segundo Yom Kippur. Não é o segundo Yom Kippur. Porquê? Porque o calendário judaico é diferente. É verdade que no nosso calendário dá identicamente 50 anos após o Yom Kippur. Mas a celebração que estava sendo feita na semana passada é o Simchat Torah, que é o fim do ano litúrgico, né, e o início do novo ano. É quando eles vêm com os rolos da lei e celebram o Senhor, amém, por terem terminado a leitura dos livros de Moisés e vão recomeçar a ler na sinagoga o novo ano. É um tempo de celebração, um tempo de festa, na verdade, e é verdade que foi num sábado, traiçoeiramente, esta guerra, na verdade, este ataque, podemos dizer assim, né, começou, na verdade, e estava falando esta tarde com alguém que tem amigos em Israel e foi enviado algumas fotografias que não estão passando na televisão. Aquilo que aconteceu foi muito pior do que aquilo que está sendo mostrado na televisão. Meninas de 17, 18, 19 anos foram violadas, foram queimadas vivas e todos a gozar. Agora aparecem uns bebezinhos ali a montar. Não quer dizer que não abraçassem umas criancinhas, agora fizeram uma reposição daquelas imagens, que aquilo para ganhar a simpatia. Irmãos, que o Senhor nos possa ajudar. Irmãos, aquilo que está acontecendo mostra mais uma vez que a vinda do Senhor está-se a completar. Amém? E nós precisamos estar atentos. Israel, na verdade, ela volta a estar, na verdade, no foco do mundo. Tinha-se perdido um bocadinho, né? Porque Israel, na verdade, é, sem dúvida, um sinal que sempre esteve presente e sempre estará presente para que a igreja e para que todo o mundo possa estar atento, porque o Senhor, Ele virá. Amém? Israel, Ele virá, Ele mostra que o Senhor virá para buscar a sua igreja. Zacarias 12:3 diz assim: e acontecerá naquele dia que farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos, todos os que carregam com ela certamente serão despedaçados e juntar-se-ão contra ela todas as nações da terra. E aquilo que está a ser engendrado, sem dúvida alguma, e vai se desenvolver a partir destes dias, é um ódio maior a Israel. É um ódio maior, na verdade, ao governo. E não é que nós estejamos a favor ou contra, mas estamos constatando a realidade. Esta é a realidade e nós precisamos estar atentos, porque são sinais que o Senhor está dando e como igreja nós precisamos estar despertos, não é? Como diz a palavra do Senhor, como Jesus avisou, Lucas 21, 28, ora, quando estas coisas começarem a acontecer, amém? Olhai para cima, levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Amém? Hebreus 10, 37 diz assim: e um pouquinho de tempo, o que há de vir, virá e não tardará. Amém? Sabemos uma coisa, é que para todos os salvos,
Amém? Se nós esperamos a vinda do Senhor, esta é a esperança da igreja, amém? Se nós morrermos antes da vinda do Senhor, iremos imediatamente para o céu. Esta é a nossa esperança. Quem tem Jesus tem a vida, amém? Passamos da morte para a vida. Quem tem Jesus tem a vida eterna. No entanto, há aqui uma ressalva. Irmãos, nós precisamos estar vigilantes, amém? No capítulo 25 de Mateus, fala-nos das virgens, né? Não há uma advertência e mostra-nos que as virgens que não tinham azeite, quando o esposo chegou, quando o alarido se foi feito, na verdade, elas simplesmente não estavam preparadas. Dá-nos do vosso azeite. Não, vão vocês próprias comprar. O que é que isto significa? Que é algo pessoal. É verdade que não podemos viver, que os nossos irmãos em Cristo, os nossos familiares, querem o nosso bem espiritual. Querem ou não querem? Vocês querem a salvação dos vossos familiares, dos vossos vizinhos? Nós queremos, nós queremos. Quem sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Nós queremos o bem. Amém? De graça recebemos, de graça damos. Mas uma coisa é certa, cada um tem que fazer a sua parte. A salvação é pessoal. Dá-nos... Não, vocês têm que fazer a vossa parte. Vão e comprem. Paguem o preço. Né? É para dar o dízimo? Não, não tem a ver com isso. Tem a ver com tempo. Azeite. O que é o azeite? É um símbolo de quê? Do Espírito Santo. Da unção de Deus. Né? É muito interessante que a palavra do Senhor, especialmente em várias passagens em Gálatas, é muito claro. Né? Gálatas 5 é muito claro. Somos chamados, na verdade, a viver uma vida cheia do Espírito Santo. Amém? Efésios também fala-nos, na verdade, não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. É uma ação continuada da nossa parte. Diariamente, lá no tabernáculo, estamos estudando o tabernáculo ali em Montemor, diariamente, o fogo, na verdade, ali, que estava no candelabro, na verdade, ele precisava ser alimentado. O candelabro, aquelas 7 velas, na verdade, e que é uma representação da igreja, ela precisava de receber azeite fresco, azeite puro, amém? Novo a cada manhã. Precisa ser reabastecida, senão a chama do candelabro apagava. Como igreja do Senhor, irmãos, nós temos que fazer a nossa parte em buscar o Senhor. Como está a tua vida com o Senhor? Como é que está a tua comunhão com o Senhor? Amém? Aleluia. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Queridos irmãos, sabemos uma coisa, é que Deus, amém, não nos destinou para a ira. Ouça, Deus não nos destinou para a ira. Amém? O Senhor irá arrebatar a sua igreja e nos livrar da ira futura. Amém? Como igreja, como é que nós estamos? Como é que está o nosso coração? Como é que está a nossa vida? Amém? Vamos ficar em pé. Nós precisamos consagrar a nossa vida. Nós precisamos pôr em ordem a nossa vida. Se há uma área da nossa vida precisa de arrependimento, há uma situação que precisa ser reposta, precisamos de buscar a Deus. O Senhor diz que aquele que confessa os seus pecados, aquele que confessa, amém, diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Aquele que, no entanto, aquele que encobre, aquele que, na verdade, vai avançando, mas sempre encobrindo, não terá vitória. Porque aquele que encobre as suas transgressões, Provérbios 28:13, não prospera. Mas aquele que confessa e deixa, alcançará misericórdia. É momento de pormos a nossa vida em ordem. É momento de servir ao Senhor enquanto é dia. Porque a noite vem em que nós não iremos mais trabalhar. Amém? Então, enquanto é dia, vamos, na verdade, trabalhar. Enquanto é dia, vamos ser sal e luz no meio dessa terra. Enquanto é dia, enquanto é tempo, vamos consagrar e viver para o Senhor.